E eu sempre falo isso pro Bruno. O Bruno é um dos jornalistas mais irritantes que eu conheço. Oba! Mas no quesito sabedoria, assim. Né? Porque eu, moleque, assisti muito. Então, assim, trabalhar no jornal já era muito maneiro. E em algum momento ter apresentado, e não comandado, mas apresentado, eu imprimia alguma coisa minha naquilo ali, né? Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Go a Go dessa semana. Graças, claro, à Tizan Digital, que produz todo esse estúdio com os melhores equipamentos, com a melhor tecnologia para a gente chegar muito bem na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular. E claro, a Ace Negócios. Se você tem uma ideia esportiva e quer tirar do papel, procura a Ace Negócios para fazer isso rodar e rolar. Temos um convidado especial hoje, Bruno Lohan! Tava passando por aqui. Tudo bem? Tava passando por aqui, resolvi... Pô, há muito tempo eu não te vejo. Pois é, que saudade de você. Tava passando por aqui, falei, então estamos aí. Sempre um prazer e uma honra, hein? Muito obrigado. Já jogou Go a Go, Bruno? Já joguei Go a Go. Quem nunca jogou Go a Go Qual que era a sua regra do Go a Go? Não pode passar do meio. Ah, é? É. Mas tinha rebatida, 2 toques, como é que era? Regra mesmo. Não, você pode ajeitar a bola, 3 toques no máximo. Mas pode pegar com a mão? Dentro da área você podia pegar com a mão. Ah, mas você jogava onde? Na quadra? Numa quadra. Ah, eu elite, né? Eu jogava no quintal. Mas aí qual era a distância que determinava isso? Gol a gol é cada um num gol, correto? Sim. Era Perfeito. o portão com a cobertura do outro lado. Então, mas... Havaiana de um lado, Raider do outro, pra fazer 2 comerciais, se você quiser ser nosso parceiro. Não, mas porque é isso, era dentro da área, você podia pegar com a mão, beleza? Fora da área você não podia, tinha que dominar. E tinha um toque pra dominar, quando você tava fora da área, outro pra ajeitar e outro pra bater. Ah, então podia dar 3 toques. Um pra dominar, não conta, vai, depois 2 toques. Um ajeita e outro bate, porque senão você vai chegar até o meio de campo e vai bater de muito mais próximo. Lá na minha terra, assim, o ajeitar é um toque, né? Um toque neutro. Porque talvez você tivesse mais habilidade do que eu, então. Eu jogava com meu pai, né? Por isso que era Go a Go o nome do canal, porque eu jogava com meu pai no quintal e a regra não podia pegar com a mão. Se pegasse com a mão, era um pênalti pro adversário. E você podia rebater e dar mais um toque. E tinha lá uma linha imaginária que seria o meio do campo, né? Pra não podia passar dali. Enfim, era fazer assim. E você jogava com o seu pai? Não. Jogava com a molecada no prédio. Pra quem não sabe, o pai de Bruno Lohan foi um dos mais geniais jornalistas que tivemos no Brasil. Meu pai era goleiro, cara. Meu pai não era bom. Ótimo pra jogar Go a Go. Não. Meu pai não. Meu pai foi goleiro do time de praia do Jairzinho, né? O Furacão da Copa. Sério? Que era o time de pelada da praia. Meu pai era o goleiro desse time. Teu pai nasceu em Marseille, né? Nasceu na França. E veio pro Brasil em que ano, você sabe? Lembra? Não lembro em que ano. Meu pai tinha acho que 12, 13 anos, sei lá. Perto de 50, perto da Copa de 50. Nossa. Bom. Meu avô trabalhou na Copa de 50, francês também. E veio trabalhar aqui no Brasil como correspondente? Assim. Veio cobrir a Copa e já foi. Ele já tinha vindo antes, né? E aí acho que a história é mais ou menos essa, que aí com a Copa virou um motivo suficiente para que trouxesse também a família e ficasse no Brasil. Se apaixonaram pelo Rio de Janeiro. Que não é difícil, né? Não é tão difícil. Naquela época, menos difícil. Imagina. Mas daí a pergunta é, o seu pai esportivamente não te influenciou, até porque ele foi goleiro e você foi jogador de basquete, né? Quando garoto. Mas porque eu morei pouco com ele também, né? Na infância, né? Então, meus pais se separaram, eu tinha 4, 5 anos. Então, eu tinha uma referência depois já de adolescente e tal, que aí vira uma referência profissional mais do que... Mas se ele não influenciou você no campo, na quadra, influenciou você no texto, como jornalista. Isso sem dúvida, sem dúvida. Ele não tinha... Porque o tempo que eu tinha com ele nas minhas férias era um tempo que eu acabava desfrutando desse tempo em redações. Porque ele tinha que trabalhar, né? Ele não estava de férias, né? Sim, eu e minha irmã que víamos do Rio. Então a gente acabava indo para as redações com ele, ia passar o dia com ele, e quem estava menos ocupado na redação acabava dando atenção pra gente, né? Virava babá. Virava meio carregando para um lugar e para o outro, e vai almoçar antes, vai almoçar depois e tal. E o que ele inventou no jornalismo? Que ele inventou várias coisas, né? Inventar um termo... Ele criou. Criou, é melhor, eu acho. Meu pai fez alguns programas. Criou alguns programas. Vamos listar aí quais?
Cartão Verde, grandes Na momentos cultura. do esporte, na Os cultura. dois em cultura. Alguns dos primeiros programas da primeira grade da ESPN Brasil, que eram programas que hoje já nem existem mais, mas foram programas importantes naquele momento. Ele é um dos incentivadores à regionalização do Globo Esporte, quando ele vem para São Paulo. Ele é um dos caras que debate isso, sobre a necessidade de você ter um produto voltado só para sua praça, né? E acabou sendo implementado primeiro em São Paulo, depois se espalhou e hoje está nas principais praças da rede, cada um tem o seu produto. O Bola de Prata está aí até hoje. Aí nem foi em televisão, né? Foi bem antes, na Placar ainda, que ele é um dos fundadores. E aí o prêmio é a criação dele. É uma criação, mas é também uma adaptação, né, dos prêmios franceses. E ele faz adaptações importantes com as médias de notas atribuídas aos jogadores, que são respeitadas até hoje. São critérios respeitados até hoje. O que mais? 2 prêmios ESSO. Só? Que era o prêmio. É o maior prêmio do jornalismo. Do jornalismo, ele tem acho que 2. Tem outros prêmios, e ganhou Herzog, ganhou o prêmio Abril, ele ganhou muita coisa, assim. Ele de fato era muito brilhante, assim. Porque ele era completamente à toa. Como assim à toa? À toa, você virava pra ele e falava assim, preciso disso. Enquanto ele estava conversando com você, ele sentava, batucava e saía. Ele não fazia força nenhuma para aquilo. Aquilo era completamente natural, assim. A criação era natural. Ele nunca fez força para isso. Então... eu vejo... Essa é a parada mais bizarra que eu vi, assim, na minha vida. Assim. Guardadas as devidas proporções, eu falo isso sempre pra você. Pra quem não sabe, né, eu sou muito amigo do Bruno. O Bruno foi meu padrinho de casamento, eu sou padrinho do filho dele, foi padrinho do casamento dele. A gente tem uma relação muito mais próxima. E eu sempre falo isso pro Bruno. O Bruno é um dos jornalistas mais irritantes que eu conheço. Oba! No quesito sabedoria, assim, você fala assim, nossa, cara, teve um cavalo lá, não sei não, na Espanha ele fala o nome do cavalo. Mentira. O exemplo é exagerado. Aí ele fala assim... Porra, é bem over essa. O piloto de Fórmula 1, aquele que tava na Ferrari nos anos 80, ele fala fulano de Michele tal. Alboreto. Porra, lembra? Nível. Você não lembra, lembra? Pode ser, lembra. Sou mais velho que você. Então, mas essa você não ia buscar na memória. Mas esse é um tipo de conhecimento que você tem... Cara, é osmose, velho. Mas assim, é uma facilidade que é natural. O que pra mim é decoreba, pra você é natural. Talvez venha alguma coisa do seu Michel aí. Eu acho que é alguma coisa dele e alguma coisa do moleque louco que eu era, né? Porque eu acordava... Você era? Agora eu sou um velho louco. Antes eu era um moleque louco. Eu acordava e ligava a televisão. E eu assistia tudo. Tudo. Eu sabia o nome de todo mundo mesmo. E assim, eu sabia o nome da equipe de transmissão toda, assim. Narrador, comentarista, repórter, quem tava no plantão, eu sabia tudo. E eu acho que é um pouco disso mesmo, assim. E depois você vai direcionando, você vai tendo menos espaço no HD, né? Vai ficando mais velho, vai ocupando. Hoje eu já não consigo mais guardar, né? Você guarda. O seu primeiro emprego, trabalho, foi na Band? Foi no Canal 21, que tá pra voltar agora, só como esporte, né? Mas era um canal local da Bandeirantes. E foi meu estágio. Em São Paulo? Foi meu estágio. E o que você fazia? Tudo. Rodava lauda, entregava script. E onde que você fazia? Eu era um office boy, eu era Você fazia um quadro da NBA que era na Band mesmo. Aí depois eu vou pro... Desde que eu entrei no estágio, eu tento ir pro esporte. O estágio era tudo. Era, Canal 21 era um canal de notícias da cidade de São Paulo. Era um canal local. Era Zucatelli apresentava, Adriana Bittar, todo mundo moleque, assim. Os estagiários no meu estágio éramos eu e Ticiane Pinheiro. Olha que parada surreal, assim. E com 6 meses de estágio eu consigo ir pro esporte. Porque aí eu conheci a galera. E aí eu fiquei, quando rolar uma brecha aí, abrir uma vaga de assistente de produção e tal, qualquer coisa, me chama, aí rolou e eu fui. Aí depois virei produtor e aí eu comecei a mexer com as coisas da NBA. E aí eu traduzia e editava o NBA Action, que era um programa que vinha pronto dos Estados Unidos e que chegava o roteiro por fax, né? As folhas tudo enrolada. E tinha que traduzir de um dia pro outro, eu virava a noite traduzindo.
Tinha uns pedaços que vinham apagados, eu tinha que inventar. Mas aí é contigo mesmo. Porra, maravilhoso, era a parte mais divertida. O Bruno, pra quem não sabe, é um ótimo compositor, inclusive. Assim, nunca fez sucesso, porque a mídia musical Não tá pronta pro meu talento. É Ela não tá pronta pro meu talento, apenas isso. Não cantando, apenas compondo. Aí você vira... Quanto tempo depois você vira repórter na Band? Eu entro início de virada 98 para 99, eu viro repórter 2001 final de 2001 para 2002. 2002 eu faço inteiro como repórter, em dezembro eu peço demissão para ir embora, porque eu tive a proposta da Globo. Na Globo. Então você entra na Globo em 2003. 3. E ficou até 2016. 17. 12 anos. 13 anos e pouco, alguma coisa assim. E você fez coisas muito importantes, né, em todos os canais, principalmente nos anos de Globo, né? O Bruno fez o avião do JN rodando antes da Copa, né? Da Copa das Confederações, né? Copa das Confederações? Da Copa das Confederações, foi. Foi a coisa mais louca que você fez, assim? Foi a parada mais insana. Maior, né, talvez. Porque era uma demanda de logística muito grande e de trabalho muito louca, né? Porque era basicamente... Fazia o ao vivo do jornal, 8 e meia, desmontava tudo, jogava tudo pra dentro do avião, decolava 10 da noite pra chegar num lugar... Chegar no hotel meia-noite, 1h da manhã, pra 5 da manhã tá acordado gravando o dia inteiro. Prioritariamente a gente podia gravar fundamentalmente até 2, 3 da tarde. Então era das 5 da manhã até as 3 da tarde, para poder ter tempo de edição e de deslocamento para o aeroporto de volta, né? Porque ainda tinha que montar a estrutura pro vivo que chamava a matéria. Então era insano, assim. A única parte muito maneira disso era que a gente escolhia a comida no avião. A tripulação tinha um dia inteiro e eles preparavam o que a gente queria. Tipo, assim, não é o que todo mundo quer, é o que você quer. O meu prato. O que você pediu? Pô, eu pedi estrogonofe, acho uns 3 dias. Muito. Eu falava, eu quero muito. Eu não quero pouco, eu quero uma bacia. Tem um dia que eu pedi um filé mignon, uma milanesa com purê de batata. Pô, era maneiríssimo, eu podia escolher a parada. Era executiva, né? E não pagava, né? E não pagava. Falei, o que você quer? Quer beber o quê? Então isso era a parte mais legal. E o voo, né? Quem tava lá na equipe com Era você? uma equipe toda do Rio, né? Era gente que eu nem conhecia, né? Com quem eu nunca tinha trabalhado. Só gente da geral. Que é o único momento na minha vida em que eu faço algo que não era exatamente esporte, que tinha um pano de fundo do esporte, mas as matérias eram todas sobre as cidades que iam receber a Copa das Confederações e o impacto que as obras dos estádios causavam na vida da população. Então eram matérias mais duras do que o que a gente sempre fez, como né? Eu sou fã, né, do Bruno e amigo e tal, eu acompanhava bastante. Eu lembro de uma passagem no elevador, né? Do Ouro Minas. Do Ouro Minas, que é um elevador panorâmico. Eu saio de dentro do quarto. Aquela é muito louca. Muito boa. Muito louca. Você já fez Nunca mais vi essa porra. Você já viu? Eu nunca mais vi. Eu assisti no dia, né? Então. E guardei no coração. Né? Eu nunca mais vi isso. Ô, Bruno, você fez coisas estranhas também, né? Tipo, você fez uma matéria sobre... Como chama aquela corrida de cachorro? Agility? Você não fez um negócio desse? Porra, do Floquinho. Do Floquinho? Porra, caraca. Cara, quem puder pegar isso no YouTube... Não tem. Hoje sim, hoje não, com o Floquinho, né? Você usa a narração do Kleber, não é? Que o Floquinho ia ganhar, né? Ia ganhar, e o que acontece com ele? A natureza chamou, né? Ele parou a prova de agility pra fazer um cocô. Na moral, assim, no tempo dele, assim, bem tranquilo. Cara, era muito louco, né? Isso é muito Thiago, né? Thiago. O Globo Esporte do Thiago. Não era eu, não. Eu só... Mas você apresentou o Globo Esporte também. Foi uma coisa... Apresentei. Diferente pra você? Foi prazeroso? Prazeroso pra Porque cacete. pra mim, assim, né? Tipo, eu sou muito ligado à família, né? E eu comecei falando do seu pai. Porque é um negócio que seu pai tava ali, seu pai fazia e tal. Deve ter sido algo diferente pra você nessa questão de relação. Meu pai foi editor-chefe do programa. Exato. No Rio, em algum momento. E depois trabalhou em São Paulo também, né? Com o Kleber apresentando o Globo Esporte. Eu lembro disso também. E o Globo Esporte de São Paulo, se eu não me engano, tem a minha idade. Tem 49? 45.
Tenho 45 anos. Então, quando eu apresentei, tinha isso, assim. Pô, tinha um negócio de um sentimento nostálgico, né? Bacana, assim. E muito de... eu nunca fui apresentador do programa. Eu sempre fui substituto do programa. Mas tinha um orgulho, assim, sabe? De falar, poxa, cara, isso aqui é uma instituição, assim, na vida. Né? Porque eu, moleque, assisti muito. Então, assim, pô, trabalhar no jornal já era muito maneiro. E em algum momento ter apresentado, e não comandado, mas apresentado. Eu nunca tive influência editorial no jornal. O jornal sempre foi fechado pelo Thiago e pela equipe do Thiago. Você sabe disso. Mas eu imprimia alguma coisa minha naquilo ali, né? E dava um orgulho muito grande, assim. Não sei se eu era um bom apresentador, se eu era... enfim, não é nem essa a questão. Mas era uma satisfação pessoal muito grande. Por essa relação afetiva com o programa, né? Que vinha não só da minha infância, mas do meu pai, né? Mas por... Tinha um negócio, assim, que na época... Acho que a gente já falou sobre isso depois, mas não gravando. Tinha um negócio muito claro, assim, que era... Talvez a gente não... Eu, principalmente, não sabia expressar os meus sentimentos e as minhas alegrias e emoções da maneira mais clara. Eu era muito fechado, eu tinha muita insegurança, então eu me fechava no medo que eu carregava daquilo ali, por muita gente não acreditar que eu merecia estar ali, que eu só estava ali por questões que envolviam meu pai e tal. Mas era um momento, aqueles eram momentos em que eu me sentia plenamente realizado, assim, plenamente realizado. E eu lamento muito que eu não soubesse expressar esse sentimento de maneira tão clara na época. Pra mim mesmo e pra aqueles que estavam perto de mim e tudo. Mas, pô, tem uma parada assim de você virar e... Eu nunca quis ser melhor, eu nunca fui melhor. Eu acho que eu sou bom, fui bom. Mas assim, eu tenho essa satisfação. Ele fala, pô, quando os melhores estavam rodando ali, eu tava no bolo junto. Eu não era o cara que fazia... Estava entre os melhores, né? Eu tava no bolo. Independentemente de ser o cara que faz a primeira matéria do jornal ou a última do jornal. Muitas vezes eu fiz a última, muitas vezes eu fiz a primeira. Tinham caras que eram muito melhores do que eu. E tinham caras que não eram melhores do que eu. Então assim, pô, qual era o time? Era o Real na Champions? Se em algum momento aquele time, não só São Paulo, mas São Paulo e Rio, era um time de Champions, eu joguei no time da Champions. Eu acho que só de fazer o avião, né, do Jornal Nacional, já mostra que você tava no time grande. Ali foi meio cagadinha, né? Não era pra mim. Era pra quem, então? Era pro Bassan. Então... O Bassan não tava, era pro Tino, o Tino não tava. E aí eu ia fazer o UFC... E aí me tiraram pra colocar lá. Então, você tava no bolo entre os melhores. Você falou, né? Eu não era apresentador e tal, mas fazendo assim. A função te leva, né? A função jornalista te leva às funções que você tem que executar. Somos tudo, né? Mas você acha que são talentos diferentes? O apresentador pode ser muito bom, o repórter de texto, de fazer matéria pode ser muito bom, o cara de vivo pode ser muito bom. E a transmissão é outro talento? Você acha que são... São valências diferentes. Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que você tem, claramente, em alguns momentos, a gente tinha caras que desempenhavam mais e entregavam mais em determinadas funções. E que não significa demérito nenhum nas outras. Eu acho que o meu maior mérito talvez tenha sido ser mediano para bom em algumas dessas funções. Em mais de uma. Em mais de uma, Conseguir abranger mais coisas. Eu acho que isso me ajudou. Porque eu fazia muita matéria, mas também estava em muita transmissão grande, em muito vivo grande, vivo importante, em momentos importantes. Sei lá. Fez uma matéria andando de helicóptero com o Pelé, chegando na vila, é um VT. Beleza? Era o aniversário de 100 anos do Santos. Não era um dia qualquer, né? Era muito grande. E quando você saiu do helicóptero, o que aconteceu? A vaia monumental, uma Vila Belmiro inteira me vaiando. Achando que era o Pelé. Achando que ia sair o Mas rei. Era o Pelé do jornalismo esportivo que saiu? É que o pessoal não sabia. Não. Pô, uma vaia monstruosa, cara.
E um pique digno do Bolt, né? Pra sumir o mais rápido do campo, né? Eu e o cão, cara. Eu e o Ulisses Mendes. Ulisses Mendes, cinegrafista da TV Globo. Corremos pra caramba, velho. Que vergonha. Aí, pra lembrar, então, você fez o clássico dos clássicos, Barcelona e Real Madrid, em Madrid, já pela Fox, né? Fiz. Quanto que foi esse jogo? 4-3, né? O gol do Messi da camisa. Olha só que marcante. Levanta a camisa pra torcida no Bernabéu, um clássico marcante. Que mais que eu vou lembrar aqui de cabeça? Você fez Jogo das Estrelas da NBA algumas vezes. Quatro vezes. All-Stars da NBA. Você fez a Olimpíada de Pequim, você fez o ouro do vôlei feminino em Pequim, em 2008. Fiz o ouro A transmissão? A transmissão e o vivo depois na programação, no estúdio, no IBC. Quem você entrevistou? Kelly Slater, né? Kelly Slater. Me conta como é que foi. Você não tá... Eu lembro disso aí, cara. Você queria falar uma palavra e ele te corrigia. Não foi isso? Que você falava assim, the nature? Ah, que era environment. E eu caguei na hora, né? Eu errei monumentalmente. Mas era assim. gravado, pô. Não, e era gravado, e era um dia inteiro, assim. E eu não sou um cara do surf, nunca fui, né? E aí eu ia pra fazer outras coisas nos Estados Unidos e rolou essa parada e aí eu parei na Flórida pra isso. Eu não lembro o que eu ia fazer, se eu ia... Isso foi uma série já dos brasileiros da NBA. Uhum. Enfim, apareceu o Kelly Apareceu lá, ó, para na Flórida e vai pra Cocoa Beach, que você vai encontrar com o Kelly Slater 8 horas da manhã num restaurante pra tomar café da manhã. E aí eu fui lendo o livro do Kelly Slater no avião, porque, óbvio, eu sabia quem era o Kelly Slater, mas eu não conhecia a fundo, conhecia os feitos da história básica, né? Precisava me aprofundar um pouco mais. Eu tinha, era o mínimo que eu tinha que fazer, era me orientar sobre aquilo. Aí a gente encontra 8 horas da manhã com o Kelly Slater, eu saí da casa do cara às 11 da noite. Completamente bizarro, né? Então, cara, ele falou, só que eu cheguei hoje, eu preciso fazer as coisas. Aí eu perguntei, mas a gente pode ir com você? Ele falou, demorou, pode ir. Então, tipo, ele foi... Como é que fala demorou em inglês agora? Lá, easy going, let's go, e vambora e tal, e demorou. Aí parou, tipo, no posto de gasolina, porque o carro dele tava sem gasolina, ele tinha que ir no supermercado. Aí a caixa do supermercado era a primeira namorada dele da escola. Eu falei, é armação, é mentira essa porra. Pacto. Mentira, é pacto. Falei, é mentira. Aí depois ele mostrou o livro da escola que a menina era da classe dele naquele ano. Americano tem aqueles livros, né, anuais, formatura, né? Todo ano, aquelas fotos posadas e tal. E a menina estava de fato ali. A menina ficou muito emocionada quando encontrou. Aí, a gente foi pra casa dele. A mãe dele apareceu com frango frito, 10 da noite. Eu falei, cara, o Kelly Slater comendo frango frito. Que coisa maluca. E ele tocou violão, tocou música da Gisele, tocou o Diabo, era Cameron Diaz pra lá, Gisele pra cá, e a gente trocando ideia. E chegou num ponto que parecia que estava conversando com um cara normal, né? E não é um cara normal, né? Mas foi muito louco isso, assim, uma experiência muito, muito maneira. Depois a do Tom Brady é muito louca também. Porque, eu vou pra São Mateo, que é do lado de São Francisco, onde ele nasceu. Depois eu atravesso pra Boston, onde ele jogava, pra encontrá-lo no Rio. Olha, era só ir pro Rio e entrevistá-lo. Mas não, tinha uma produção, né? A gente fazia umas coisas legais. Outros tempos, hein? Outros tempos. Hoje acho que não se faria isso. Não, acho não. Certamente não seria feito. Não tenho a menor dúvida disso. E... foi uma produção muito legal. Fui na escola dele, fui na casa que ele morou. Depois fui no Museu dos Patriots, que tinham peças usadas por ele em jogo e tudo. Isso daí foi uma reportagem muito legal. Ele voltou agora ao Brasil, né? Semana, sim, há todo mundo pouco tá tempo, fazendo. Né? E você fez o Kobe também. Fiz o Kobe. O Kobe ao vivo, né? Não. Foi ao vivo? No JN, não foi? Não. Não foi ao vivo? O vivo foi o Hamilton. Ah, o Hamilton, verdade. O Kobe eu fiz na Copa e ninguém quis dar a matéria. Só o Thiago deu a matéria no Central da Copa. Ninguém quis dar a matéria do Kobe. E por que não? Porque eles achavam que o Kobe não era era... ninguém? Não, ele só era pentacampeão da NBA, era pouco. Porque o Jordan era hexa e tal, então não... Não, ninguém deu a matéria.
Aí a matéria vai... Aí o Thiago fala, eu quero dar a matéria, e aí eu consegui a exclusiva com ele. Ele foi dar aula de iniciação esportiva para as crianças de manhã em Soweto. Pô, só isso já era matéria. Porra, óbvio. O Kobe assim, ensinando as crianças a alongar. Sabe? Nossa. Ninguém quis dar matéria. Completamente maluco. Maluco. Assim. Eu não sei se eu já te contei isso, mas na Olimpíada de Londres, eu fiz jogos de basquete. E eu fiz Brasil e Argentina de 12, que o Brasil perdeu e tal. E eu fiz o Huerta jogou pra cacete nesse jogo. O Brasil perde o jogo. Mas o time da Argentina era muito bom, né? Sim, era a geração. E daí eu fiz Estados Unidos e não sei quem, acho que é Austrália e tal. E daí eu fiquei ali pra entrevistar o Kobe, porque os outros nem passavam ali nas baias, né? Da zona e eu mista? E eu era o penúltimo, né? Porque quem paga mais tem a posição mais perto da quadra. Mais à frente. E os jogadores param nas primeiras. Então, assim, a TV americana, sei lá... ABC paga lá, a BBS, a BBC inglesa é a segunda, nesse nível. Como no vôlei a nossa era a primeira. A minha era a primeira, né? A minha, em Londres eu também era o 28º, porque era da Record, né? Ah, pode então crer. Então a Record ficava na frente. Crer. Mas no vôlei os caras passavam direto e vinham falar comigo. Era legal. Diferença. Aí eu tava esperando falar com o Kobe. E do meu lado aqui, antes de mim, era uma rádio italiana. E o pai do Kobe jogou na Itália, jogou com os caras, ele fala italiano, ele parou ali. Eu falei, quando ele parou ali na rádio italiana, você vai parar pra falar comigo, cara. E eu já fiquei assim, what do you think about? Que treinando, que eu ia perguntar. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, Kobe. I have to go. E passou. Eu tomei umas dessa com o Phelps também. Pô, o Phelps não para, né? Aí ele parava pra uma mexicana. Você fez natação onde? Qual era? Em Pequim. Ele falava todo dia, toda a eliminatória, tudo ele falava com a mexicana. E eu do lado da mexicana. Aí eu falei, preciso arrumar um sombreiro, alguma coisa, né? Pra ver se eu... Uma tequila aqui. Pô, se eu tivesse com a tequila, acho que ele parava. Mas a ele parava... era diferenciada? Totalmente. Explicado. Ele parava pra mexicana toda hora, ele não falou comigo nenhuma vez. E aí foi, nessa parada, assim, foi um dos maiores constrangimentos, assim, que eu passei na minha vida, assim. Acabou uma eliminatória, a Joana Maranhão, maravilhosa, incrível, super gente boa. Eram aqueles trajes ainda, super apertados, né? E ela saiu de uma eliminatória e falou, pelo amor de Deus, abre! Porque eu não tô conseguindo... Eles não conseguiam respirar, basicamente, ali, né? Era uma respiração muito curta e ela tinha saído de uma... Ela era nadadora de provas longas, né? Medley, algumas coisas assim. Sempre acima de 400 metros e tal. E ela falou, pelo amor de Deus, abre. Aí, tipo, cara, eu falei, não abro. Eu falei, cara, tipo, não cabe ali, sabe? Ela falou, eu tô falando sério, pelo amor de Deus, abre. E eu abri o zíper, só que era um zíper enorme. Enorme. Pense num zíper enorme. E aí chegou num ponto que eu falei, ele não pode ser mais tão enorme. E eu parei. Eu parei e virei as costas. Porque, cara, tipo, sabe... Pra eles, obviamente, aquilo é super normal. Causou um constrangimento em você e você não queria deixar ela mais constrangida, ou deixá-la constrangida. Não, eu não queria que ela percebesse que eu estava constrangido. Porque pra ela aquilo não significava absolutamente nada. Ela ia pedir isso pra qualquer pessoa que estivesse passando na rua, entendeu? Mas pra mim era um negócio meio inapropriado, sabe? Eu já pensei, falei, cara, alguém da organização da Olimpíada vai me ver encostando no traje... Sei lá, tipo, entrei numa paranoia ali na hora e... Mas foi um negócio que nunca saiu da minha cabeça. Muito louco. Falando nas funções, né? Agora uma das suas últimas funções, que você foi agregando... Mais recentes. Última não, porque a gente pode inventar alguma coisa. Ah, tá. Eu ia falar de comentarista. Não só de basquete, que você é ótimo, né? Faz aí o NBB e tal. Mas também de futebol. Eu queria te perguntar, aproveitando aqui nosso cenário... Por favor, câmera de cima. Olha que coisa mais linda. Que isso. Corta pra cima. Eu vou chamar de 2. Corta pra 2. Se você for... existe um esquema tático que você mais gosta, né, aproveitando aqui o nosso joguinho de botão, que você mais curte de ver jogar hoje em dia? Acho que é 4-4-2, né? 4-4-2 pra mim, eu acho que é uma linha de 4 defensiva com 2 laterais e 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias. 2 meias.
e 2 atacantes, eu acho E que esses sim. atacantes abertos? Não, os atacantes, Aqui, um deles balançando e o outro não. O outro mais... Por que você acha esse esquema melhor? Porque eu acho que você consegue preencher mais o campo e você tem mais facilidade para recompor. E com essas peças você recompõe mais rápido, mesmo que você não tenha os 2 pontas, que é o que basicamente todo mundo usa hoje. Você joga aqui, Você né? joga com 4, 3, Esse cara 3. do meio, E aí você joga com 1 meia e 2 volantes, né? Fica assim, né? Você aposta mais na velocidade. E você vai apostar nesses caras abertos, ó, você vai fazer 4-3-3. Você vai ter 2 volantes, 1 meia, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 1 meia, 2 caras abertos na extremidade e um centroavante. Esses caras, do jeito que eles sobem, eles voltam junto recompondo e você tem os 2 volantes que saem para cobrir para frente ou para trás. Mas você só tem criação de um cara. Se você tiver um segundo volante que saiba, que seja o Renato Augusto, por exemplo, maravilhoso você jogar assim, porque você vai ter qualidade no passe o tempo inteiro. Se você tiver 2 volantes que são 2 5, você não vai ter qualidade na saída de bola, esse meia vai ficar sobrecarregado e você só vai viver disso aqui. E eu acho muito maneiro quando você faz, inclusive, trocado, pé trocado. O da esquerda, joga assim, da esquerda para a direita, por quê? Porque você ganha a hora que ele vem, você pode trazê-los para dentro para ganhar a batida no gol. Eles vão puxar a marcação e você tem corredor aberto para os laterais irem de fato até o fundo. Em ponto. Eles vão até o fundo. E aí você tem recomposição o tempo inteiro. E a saída de bola? Você é a favor da saída de bola com 3? Eu não gosto. Eu não gosto muito, não. Apesar de você ter, na teoria, um volante, que é um cara que tem mais habilidade do que um zagueiro, você dá a oportunidade para quem tá te marcando ter igualdade numérica. Você pode ter 3 marcando 3. E a partir do momento que você tem 3 marcando 3, meio erro vira falha gigante, o cara tá a 25 metros, 20 metros do teu gol. Então... é muito risco para pouco lucro. O lucro disso é exatamente a superioridade que você cria lá na frente. Porque você vai espetar os 2, você vai espetar os laterais. Os laterais já saem jogando no meio de campo. Eles já estão no meio de campo e os pontas já estão na linha da grande área. Então você vai ter superioridade numérica na frente. Muito bom. Mas se você errar um passe aqui, você tem 80% de chance de tomar gol. Isso quer dizer que o dinizismo não tem muito sucesso com você? Cara, eu acho que tem. Eu tô falando que não é o modelo que eu mais gosto, mas eu acho que qualquer modelo de jogo bem treinado vai ser bem executado desde que você tenha as peças para isso. Eu não posso fazer uma saída de 3 se o meu volante não tem habilidade para dar um passe de 10 metros. Ou para ultrapassar esse primeiro atacante que está marcando na habilidade. Ou para ele jogar 1-2 com esse meia que aproxima para essa saída de bola, ele dá e recebe, como o Moscardo faz hoje no Corinthians. Ele dá a bola de lado para frente. E ele já sobe o tempo inteiro agressivo. Ele passa a linha da bola. Ele passa a linha da bola o tempo inteiro dando opção pro passe. Beleza? Beleza. Agora, se eu tenho um volante 5, que é um cara menos habilidoso, eu não acho que ninguém é brucutu, como alguns usam. Acho que ninguém que joga nesse nível é brucutu. Eu acho que você, não tendo essa habilidade, não vale o risco. Porque se hoje a maioria dos times jogam com 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante, a hora que eu faço a saída de 3, eu tenho 3 contra 3. E se o cara bloquear cortar uma opção de passe, e esse passe não sair com um mínimo de qualidade, o atacante geralmente é mais veloz do que o defensor, ele vai antecipar, vai roubar a bola e vai dentro. Se ele for dentro, a chance de você tomar o gol é muito maior. Mas se eu soubesse disso tudo, eu não estava aqui, eu estava treinando um time. É que você não teve oportunidade. Aqui aceita tudo, igual você fala. Aqui no campinho vale a gente não vai perder nenhum jogo. Mas se for pra lá, a gente também pode não ganhar nenhum jogo. Vou te perguntar um negócio mais além, assim, que eu tenho algumas dúvidas, assim. A gente admira muito o futebol inglês por causa da velocidade, dinamismo e tal. Você acha que a diferença do futebol inglês, porque a gente vê no Brasil, é cultural? É pelas peças que tem, né, que deve fazer uma diferença, né, os jogadores melhores que estão lá, ou é uma questão física, que lá fisicamente eles estão mais bem preparados do que a gente aqui, eles correm mais de maneira diferente? Eu acho que é física e tática e técnica, é tudo completa, a diferença é completa. Você vê o Lucas chegando ao São Paulo como ele destoa, física e tecnicamente. Mesmo sem ritmo de jogo, né? Mesmo sem ritmo de jogo. Mas ele passa voando, ele joga em outra rotação aqui.
Ele joga no... É igual o YouTube, quando você bota o vídeo no 1.75 ou no 2.0. Ele tá nessa rotação. Ele tá muito à frente dos caras fisicamente. E tecnicamente, você fala, pô, o Lucas é gênio? Nunca foi. Bom jogador, ótimo jogador. Uma carreira brilhante. Mas ele nunca foi gênio. O Lucas, por exemplo, nunca se firmou na seleção brasileira. No melhor momento dele, ele não foi pra Ele Copa. não foi pra Copa. Mas eu acho muito bom jogador. E eu acho que ele tem um impacto gigante aqui. Aí, contra isso que eu tô falando, tem o William. Que eu acho que o William talvez tenha mais bola do que o Lucas. Mas já veio mais avançado, né? Não tanto. 2 anos de diferença. O William veio com Mas- 34. Então, o Lucas tem 30, né? 32. Mas enfim, Mas assim, o William sofreu muito com lesões, né? Ele não então, conseguiu ter o ritmo William de jogo. teve impacto no futebol brasileiro? Não. Então, como ele jogou pouco, e nos jogos que ele, Ale, que ele fez bem, ele jogou o bem. Lucas chegou no primeiro Sim, jogo. exato. Não, o impacto do Lucas é muito maior. Ele chega no primeiro jogo, ele bota a falta na trave, depois ele chora porque ele faz pênalti. No outro jogo contra o Flamengo ele mete um puta gol. No jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil ele é decisivo. A gente não teve isso do William no Campeonato Ele Paulista. fez um gol De pênalti. de pênalti. Contra a Ferroviária, eu acho. Aí sua memória, que é muito melhor que a minha. Acho. Então, também tem esse argumento contrário. Então, assim, eu acho que lá... Acho não, afirmo. Lá estão os melhores jogadores. No momento. O Cristiano não tá lá, o Messi não tá lá, blá, 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 blá. Não, os cumpridores de função. Esses caras são muito mais conhecedores do jogo taticamente do que os nossos aqui. Aí você pode perguntar para qualquer um que foi para lá. Itália e Inglaterra, tranquilamente, esses caras conhecem, eles aprendem muito do futebol, da tática do jogo. E fisicamente eles passam voando. É. Ó, a gente tá chegando quase no final. Eu tenho mais 2 coisas pra tocar com você aqui, pra gente trocar um passe. A primeira é um joguinho, bate e volta, assim. Eu fiz isso com o PVC, que Por foi quê? convidado. Marília e Gabriela? Por Cara, quê? cara. E o PVC, eu falei, perguntar Pô, PVC é loucura. Não, mas não é... O PVC mas me calma. responde uma palavra. Ele te dá não. ele dá Nem fiz isso, 79,5. nem fiz isso. Mas pra falar o maior ídolo Galo! do Atlético, qual é? Não. Tô te perguntando. Do Atlético? Do Atlético Mineiro, qual que você acha Não, que é? pô, mas não tem o que falar sobre o Atlético Mineiro. Não, quem que você acha que Eu foi o falei que maior o ídolo da meu história? o maior ídolo da história é do Atlético Mineiro. Aham. Historicamente teria que ser o Reinaldo, por todo o simbolismo, mas esportivamente não é. Esportivamente, será que é o Ronaldinho? Não sei se esportivamente é o Ronaldinho. Gaúcho? É. Pela Sei, Libertadores. É a sua opinião. Não, aqui, eu tô pensando assim. Não precisa contextualizar, mas tipo, acho que o melhor jogador foi fulano. O maior ídolo seria ciclano. Não necessariamente é a referência técnica, Exatamente. claro. Foi o que o PVC argumentou. Não acho que seja. Acho que no caso do Flamengo é. Então vai. Então É o já tá bom. Zico. Então, Atlético, maior ídolo Reinaldo, maior jogador Ronaldinho Gaúcho. Acho que sim. Flamengo, Zico e Zico, Zico aí e é Zico. tudo. Cruzeiro. Cruzeiro. Tem Tostão, Disseu Lopes. Fenômeno. O Ronaldo ele é um raio, ele não é um ídolo. Ele passa basicamente um campeonato brasileiro no Cruzeiro. O gol do Rodolfo Rodrigues é maravilhoso e tal. Alex, né, cara? Alex. Sorin foi um cara muito Mas você importante tem que no escolher um Cruzeiro. só, você não tá variando muito. Pra gente até mais rápido. Maior ídolo da história do Cruzeiro. Puta, cara, eu acho que eu não conheço tanto a história do Cruzeiro quanto eu deveria. Eu deveria ter uma afirmação mais clara pra isso. Passou? Tá, bota aí entre Tostão e Alex, vai. Botafogo. Garrincha. O melhor jogador da história, tranquilamente, o Garrincha. Ele não é o maior ídolo? Talvez seja. Talvez seja. Flusão. Flusão, Rivelino, né? Rivelino é muita bola. Muita bola. Não sei se é o maior ídolo. Mas o maior ídolo pode ser o Fred? Dom Fredon? Pode Não ser, sei. pode Não ser. sei, cara. Saímos do Rio, chegamos em São Paulo. Do Santos.
Uma moleza do mundo. Todo mundo. Não quer ser o Pepe? Seu Pepe, pronto. Que é o primeiro humano. É, exatamente. Como ele mesmo diz. Que é uma fofura de pessoa. São Paulo. Leônidas, né? Muito grande. E o Raí e Rogério. Rogério. Palmeiras. Ademir. Mas tem muito de Edmundo também, Edmundo. eu acho. Beleza. Corinthians. Tem muito de Alex. Corinthians. Cara, eu vou te falar assim. O cara que mais jogou bola no Corinthians talvez tenha sido o Marcelinho. É nada do que me atrai no futebol. Reconheço que é um baita jogador, mas não nada do que me atrai, mas é inegável e o maior ídolo pra mim é o Cássio. Tá. Já é. Pra gente fechar, Grêmio Internacional. Cara, que Grêmio. duro. Pô, não é, cara, é fácil. Não é fácil. Renato, acho que Renato pra caramba, assim. Hã? Renato pra caralho 2 vezes. Inter, Falcão jogou muita bola. Mas tem um Gabiru, né? Que não, pô, cara, ele mete o gol do Mundial. Tudo bem. Assim, a opinião é sua. Não, você não pode... Vocês, torcedores, vocês vão compartilhar aí a sua opinião com o Bruno. Ele não é o maior ídolo da história, mas ele é alguém que tem importância claro, sem gigantesca dúvida, na história. Beleza, passamos a limpo então. Aí. Putz, que difícil, velho. A gente vai chegar no Atlético Paranaense daqui a pouco, aqui, pra gente poder falar. Acho que é mais difícil ainda. Né? O Atlético Paranaense tem menos história, eu acho. É uma história mais recente. Mais recente. Quem é o maior jogador? Coração. Paulo Rink? Paulo Rink, tem o Paulo Baier, que eu vou lembrar. Mas o Paulo Baier não é o melhor momento dele, é no Atlético? O Washington, coração Braveheart, hein? Coisa linda, hein? Muitas coisas. O Washington jogou mais no Fluminense do que no Atlético Paranaense, hein? Também acho que ele jogou mais no Fluminense, mas ele foi campeão brasileiro no Atlético. E jogou muito no São Paulo também. Pra fechar, eu queria que você contasse uma história de uma transmissão de futebol. Não. Que você fez com Deva Pascovitch. Essa é muito boa. Não, para. Conta essa. Uma das maiores mentiras inventadas numa transmissão. Você acha que o repórter lá só fala verdades? Não é bem assim. Não, Pra encerrar. É uma inconsequência da minha juventude à época. 2003 foi o ano que eu entrei no Sport TV. Série B do Palmeiras. Um jogo sábado, 9 da noite. Porque era Os embalos de sábado à noite. Os embalos de sábado à noite. Um Palmeiras Sport. Antigo, ainda Jardim Suspenso, ainda Parque Antártica. Cara, pô, era a transmissão que eu tava com mais alegria de fazer na minha vida? Definitivamente não. Mas tava amarradão, pô, era Palmeiras, eu era muito moleque e tal. E só tinha um repórter no jogo, você lembra disso? Jogos assim, só tinha um repórter. Premier, sábado, 9 da noite. O Premier não era o que o Premier que é hoje. Era o início, Era o início, a galera não comprava tanto e tal, e não sei o quê. E num ato de irresponsabilidade, que eu não recomendo a ninguém, eu vejo uma substituição do esporte. A gente ficava no banco do time da casa e à distância tinha que ver quem ia entrar no outro time e tal. Ainda era uma época, lembra, que a gente ia perguntar pro cara quem saía. O cara passava assim, quem sai? Aí o cara às vezes falava, você não entendia, você falava, putz, também. Aí você ia lá à beira do campo e perguntava de novo e tal, era bem diferente. E entra um camisa 16 no esporte. Olha como eu lembro do número, 16. E com o singelo nome de Magal. E aí eu, num surto psicótico, às 11 da noite de um sábado, falei: pô, Deva, vai mexer o esporte, vem aí Magal com a 16, vai sair, não lembro quem saiu, fulano com a 8. E, pô, tem uma história incrível do Magal. Que, poxa, o nome dele é Magal porque o pai dele é apaixonado, muito fã do Sidney Magal, grande cantor da nossa história. Bah, que legal! Deva aquele canhãozão, né? Aquela voz que enchia o fone, né? Aí eu falei, pô, já deu. Falei, não deu, tem mais. Deva! E você não sabe. É Magal porque é menino. Se tivesse nascido menina, seria Sandra Rosa Madalena. O Deva não narrou o jogo por 5 minutos.
A hora que eu encontro com ele na descida ali, lembra que descia e saía já ali na Turiaçu, né? No portão que tem até hoje, né? Mas a gente descia pro outro lado. Cara, ele me deu 3 socos no peito e ele falou assim: moleque, filho da puta! Eu não narrei o jogo, se sai um gol! Falei, Deva, é verdade, o cara me contou a história antes do jogo. Porque aí eu fiquei cagado, né? Porque eu falei, pô, cara, eu não tenho moral pra tirar uma dessa assim, né? Mas é uma história, assim, é uma história. O que eu inventei mesmo, foi um jogo de Libertadores no Morumbi. Eu tava fazendo algum desses Bolívia da vida. E foi o meu primeiro jogo com o Galvão. E, pô, o Galvão, amigo do meu pai e tal. Me viu nascer. Eu queria fazer uma presa, né? Aí ele entrou no fone, antes do jogo. E aí, moleque? Que do caramba! Porra, vamos pra dentro. Seu pai deve estar feliz demais. Eu tô feliz demais e tal. Falei, pô, Galvão, que incrível. Vambora e tal. Pô... Aí eu quis acelerar, né? Falei, não, porra, Galvão, inclusive, ó, o Bolívia aqui é isso. Eu tinha 5 informações do time. Aí ele abriu a transmissão e deu as 5, irmão. Plau. Eu falei, quebrou. Acabou meu jogo. Eu passei o primeiro tempo inteiro inventando o que o técnico falava, porque eu não entendi o que ele falava. Ó, do que eu tava vendo o jogo. Ó, tá reclamando da esquerda aqui, ó. Tá dizendo que o lateral tá subindo muito e tal. O Sanches não tá apoiando. O Echeverri não tá jogando e tal. Não sei, eu passei. E no segundo tempo eu ficava rezando. Chegou num ponto que eu quase gritei pra ele trocar o time. Pra eu ter a substituição pra falar no ar, porque eu não tinha nada. Porque o site dos caras era... Tá falando de 2005, Era, tipo, nada atualizado, era muito difícil ter informação, mesmo com a internet era muito, muito precário. E eu quis impressionar o Galvão pra dizer que eu conhecia do time, ele metralhou tudo e eu fiquei atolado ali, inventei uns negócios ali. Quem nunca? Já... Derrubando mitos. Bruno, é nóis. Sabe que eu te amo, Também. Todo mundo sabe. Muito obrigado pela participação. Queria dizer, sim, que você é uma das referências que eu tenho na modalidade de jornalismo esportivo. Na modalidade. Porque acho que você é um dos caras mais talentosos que a gente tem no meio, por conseguir fazer isso em várias funções e fazer muito bem, né? Desde comentar, como você explicou o jogo aqui, de escrever uma reportagem, de ser bom de vivo, bom de fazer pergunta, de ter essa criatividade e ser safo o suficiente para sair numa saia justa como essa de um jogo que você não tem mais informação e conseguir enxergar alguma coisa do jogo e poder não é falar. Que eu inventei, Exato, né? Eu tava lendo alguma coisa do jogo, fazia sentido, E eu acho que você marcou uma época para muita gente, assim, são muitos anos de TV em que você se mostra ali todo dia, e numa época que a gente não tinha internet, que a gente procurava mesmo, era na TV. Conteúdo, né? Como e você, hoje. Com certeza, estava entre os jogadores do Real Madrid. Então, porque eu devia não foi à toa que você fez tanta coisa boa. Sei lá, quem podia ser ali? Carvajal, um lateralzinho esforçado. Nem que fosse o goleiro, mas você tava jogando. Não, mas o goleiro é o Courtois, né, pô? É bom pra caramba. Mas não marca gol, né? Não, mas eu vejo... Você sabe como eu penso as coisas de maneira muito objetiva. Eu acho que no final das contas tudo sempre foi e sempre vai ser trabalho e ponto. Não é... Eu sou realizado com os meus amigos, com meu filho. Ali eu sou pleno e feliz mesmo. Pra mim é trabalho. Eu amo pra caramba o que eu faço. Acho que amo mais, inclusive, do que amava naquela loucura que a gente vivia ali, porque era um turbilhão muito desgastante, que te induzia a uma série de erros e a desfrutar muito menos do que os momentos poderiam ter sido desfrutados. No meu caso, sem dúvida. Mas eu gosto muito, assim, do que eu vejo. Não vejo, mas o pouco que vi, eu não vejo nada do que eu fiz, assim. Acho que já levei isso pra terapia, inclusive, se eu deveria ver, se eu não deveria ver, se é saudável, se não é. Tem muitas coisas que você lembra e eu não lembro, já aconteceu isso, de você me falar coisas que eu não lembrava. Tamanho era o turbilhão daquilo ali tudo, mas eu olho com carinho. Não olho com saudade, não olho com arrependimento, olho com carinho. E eu acho que tem meia dúzia de coisa boa, tem meia dúzia de coisa muito boa.
Eu acho, também acho. E tem meia dúzia de coisa bem mais ou menos também, que é do nosso jogo, que não é todo dia que você tá inspirado, não é todo dia que o Messi mete golaço, e com a gente nunca foi diferente. Mas eu acho que o grande ponto nisso tudo é olhar pra hoje e me sentir triste, porque não por não estarmos todos nós mais lá, e nem em detrimento de quem está lá hoje, mas eu acho que a gente jogava um joguinho diferente do que jogam hoje. Eu acho que hoje não joga o Real Madrid. Eu acho que ali tinha que jogar o Real Madrid para sempre. Não com os mesmos jogadores, porque nem no Real são os mesmos. O Real já ganhou a Champions sem o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que ali tinham que jogar os melhores sempre, sempre, sempre. Tem muita gente boa, mas não tem um time inteiro, como já foi um tempo atrás. E tá tudo certo. Bruno, eu vi tudo e tenho muito orgulho do que você fez. É nóis. Parabéns. Obrigado. Nóis. Obrigado. Bruno Lohans, você pode acompanhar, curtir, comentar essa entrevista, vai ser importante pra gente. Se inscreve aqui no nosso canal Gol a Gol com a Lê. Vai ter sempre um convidado, você tem que acionar o sininho pra receber as notificações, pra saber que vai ter um vídeo novo, vai ter entrevistado novo. Só um negócio. Opa, essa foto aqui é muito forte. Essa foto sua tem um impacto. E se o cara não se inscreveu depois dessa foto, ele tá completamente Faz edição, termina com a foto. Se inscreve. Tchau, até a próxima.